Então, duas boas-vindas ao Conselho de Opinião da RTP. Vamos realizar a audição regimental ao Conselho de Opinião, que tem que, no mínimo, uma vez por sessão legislativa, tem que ser realizada. Nós temos connosco o Sr. Presidente, Dr. Manuel Coelho da Silva, os Srs. Conselheiros, Dra. Diolinda Machado, Dr. Diogo Belford Henriques e o Dr. Daniel Soares de Oliveira. A grelha que iremos utilizar também julgo que já é do conhecimento de todos. Temos duas rondas, em que temos primeiro o Conselho de Opinião da RTP tem 10 minutos, depois cada grupo parlamentar tem 5 minutos e seguido de 5 minutos é pergunta-resposta. Portanto, 5 minutos para o grupo parlamentar, imediatamente a seguir o Conselho de Opinião tem que utilizar para responder e depois uma segunda ronda que terá 3 minutos por cada grupo parlamentar e o Conselho de Opinião responde no fim, tendo o mesmo tempo que os grupos parlamentares utilizaram. É uma grelha que prevê, enfim, que dure 1h30, mas todos temos aqui uma bela tarde para falar da RTP. Portanto, dou a palavra de imediato ao Sr. Presidente do Conselho de Opinião e faz favor, temos ali um cronómetro, ali à frente, em que, portanto, pode ir consultando o tempo que já foi utilizado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Bem-vindos a todos. E tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Muito obrigado por nos receberem. Vamos aqui fazer o balanço que, naturalmente, indo além da mera descrição retórica dos relatórios e contas e do cumprimento das obrigações de serviço público e do projeto estratégico, podemos dizer que o ano 2019, muito embora tenha tido aspectos positivos, está longe de ter sido um ano fácil para a empresa pública de Rádio e Televisão de Portugal. O Conselho de Opinião gostaria de realçar, de entre outros, os seguintes aspectos positivos. Deram-se passos significativos na melhoria da eficiência energética e ambiental. Desenvolveu-se uma maior preocupação com a programação infantil, quer na rádio, quer na televisão. Não estou a falar juvenil, estou a falar infantil. Assistiu-se a melhorias na área do multimédia. Foram tomadas importantes medidas no sentido da modernização dos centros regionais dos Açores e da Madeira, mais nos Açores do que na Madeira. Houve uma crescente utilização do portal Ensina e dos arquivos em linha, que são hoje, e cada vez mais, um ativo importante de serviço público. Mas, por outro lado, não podemos esquecer alguns aspectos menos desejáveis para a vida da empresa no ano 2019. A começar pela imagem da informação da televisão. Habitualmente tão positiva junto da opinião pública, degradou-se face à conflitualidade interna, tendo havido mesmo 3 diretores durante um único ano. Os investimentos planeados e apresentados no plano de atividades não se concretizaram ou concretizaram-se tardiamente. Sujeitamos-nos a que, quando se iniciarem todas as emissões da HD, por exemplo, já o normal nos nossos congêneres da União Europeia, seja da Ultra HD, ou seja, 4K. Manteve-se a conflitualidade interna quanto à integração dos trabalhadores. Na formação de recursos humanos não foram desenvolvidos nem executados planos que respondessem às necessidades da empresa, continuando a não ser claro que trabalhadores e que competências são necessárias, assim como de que forma a empresa vai responder às necessidades futuras de trabalhadores em diferentes áreas, em que a sua escassez é por demais evidente. No domínio da ação da rádio, no âmbito da segurança pública, caso de catástrofes ou mesmo o trânsito, por exemplo, não houve desenvolvimentos, aquilo que podemos dizer preparação, formação, dignos desse nome. O modelo de criação de uma informação de proximidade
nomeadamente na RTP3, RTP Madeira e RTP Açores, apesar das recomendações feitas nesse sentido pelo Conselho Geral Independente e pelo Conselho de Opinião, não foi implementado de forma suficiente. O controle de qualidade da programação e dos conteúdos não foi posto em prática, matéria absolutamente obrigatória. A adesão dos portugueses à programação da televisão não aumentou de forma significativa, apesar da crise que envolveu um dos principais serviços de programas generalistas, privado neste caso. As reformas organizativas e de estrutura absolutamente necessárias para o futuro da empresa estão longe de estar promovidas, dificultando a resposta aos desafios do setor audiovisual, assentes nas 3 ações fundamentais de antecipar, imaginar e mobilizar. E ainda, mas não menos importante, o diálogo com o acionista-Estado não se concretizou. Com a transferência dos meios financeiros devidos à empresa, quer no referente ao aumento de capital, há muito previsto e aprovado pela Comissão Europeia, quer ainda pelo facto da CAV não ter sido atualizada à taxa anual de inflação, através da Lei do Orçamento de Estado, e que já não se concretiza desde 2017, condicionando fortemente a resposta às necessidades emergentes de investimento e modernização. A empresa pública Rádio e Televisão de Portugal, pese embora tenha evoluído positivamente em diferentes aspectos, conforme já foi referido, precisa claramente de melhorar a sua estratégia de resposta aos desafios futuros em diferentes aspectos. Designadamente, na oferta de serviços lineares, regionais, nacionais e internacionais, canais, e não lineares, multimédia, na renovação tecnológica, nos recursos humanos e sua formação, na estrutura organizativa e também na transparência da comunicação do cumprimento dos seus objetivos e missões. Mas o Conselho de Opinião, apesar do sentimento crítico aqui expresso, quanto ao que se vem ou não vem fazendo, gostaria de expressar aqui e agora uma palavra sobre o futuro da empresa pública e que deverá ser de esperança. Primeiro, que se aproveite a revisão do contrato de concessão do Serviço Público de Rádio e Televisão, que está em curso, principalmente para melhorar a aplicação das políticas públicas quanto aos serviços de rádio, televisão e multimédia, acrescentando novas obrigações decorrentes da evolução social, técnica e económica e clarificando outras que se demonstrou serem pouco eficazes. Alterar o modelo para que se passe das obrigações para o cumprimento de objetivos devidamente parametrizados. Otimizar a articulação desses objetivos com o financiamento, definindo métricas de quantidade e qualidade e melhor articulação com o contrato de concessão, as linhas de orientação estratégica e o projeto estratégico. Que se aproveitem ainda 3 situações excepcionais que se conjugam praticamente em simultâneo. A primeira, a renovação parcial do Conselho Geral Independente, em curso, e o fim do seu primeiro ciclo completo de 6 anos para revivificar e consolidar o modelo de governo da empresa, assente na independência e na capacidade técnica de intervenção. A segunda, um novo ciclo de administração na empresa para acrescentar capacidade de reorganizar, inovando, maior proximidade e interesse em servir os portugueses aqui na diáspora, com esse instrumento excepcional que é a RTP Internacional. Mais motivação, empenho e capacitações técnicas renovadas para os trabalhadores, maior transparência e qualidade aos serviços prestados e melhor articulação com os órgãos sociais e estatutários da empresa. A terceira é um novo Conselho de Opinião a partir de 17 de novembro, para que se continue empenhadamente
a acompanhar a prestação do serviço público, sem perda do seu sentido crítico e de responsabilidade, que lhe é atribuído pela representação da sociedade civil. Uma última e breve nota. Durante a pandemia, com o esforço e a dedicação de trabalhadores e professores, foi possível prestar serviço público aos portugueses. É nesse exemplo de serviço público que o Conselho de Opinião se revê. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Vai deixar essa copiazinha para ser distribuída, não é? Muito obrigado. Agora vou passar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Segonho, por favor. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, agradecer a presença do Conselho de Opinião da RTP e a disponibilidade para estar aqui hoje com a Comissão de Cultura e Comunicação. Uma das missões do Conselho de Opinião é apreciar a qualidade do serviço prestado, a confiança da informação da RTP e o cumprimento da universalidade territorial da prestação de serviço público pela Rádio e Televisão Portuguesa. Nesse sentido, estivemos atentos aos relatórios e pareceres do Conselho de Opinião acerca do ano de 2019 e nele encontramos algumas expressões contraditórias. Se, por um lado, se diz que atingiu-se nesse ano importantes e significativas metas, designadamente na área do multimédia, na melhoria do Centro Regional dos Açores, nos arquivos, no esforço que se faz a aproximar aos portugueses portadores de deficiência, no desafio da coesão territorial, aproximando açorianos e madeirenses do conjunto nacional, estou a citar o vosso parecer, no esforço de introduzir inovação nos conteúdos, nos desafios que lança à produção independente e na resposta aos desafios energéticos da nossa sociedade. Por outro lado, diz que o relatório do Conselho de Administração é excessivamente autoelogioso e manifesta a ausência de informação e que lhe falta uma visão de conjunto que acompanhe a evolução e a estratégia das políticas públicas rumo ao futuro. Tendo em conta estas duas visões dispares presentes no parecer do Conselho de Opinião, a nossa questão é de que forma é que exemplificam este atingir de metas no âmbito da inovação e dos desafios que o Conselho de Administração lança à produção independente e, por outro lado, como esta falta de visão de conjunto pode ser contrariada e pode ter um sentido diverso. Numa perspectiva mais interna do funcionamento do próprio Conselho de Opinião, gostaríamos de saber como ultrapassaram esta fase em que vivemos, em que não foi possível existirem reuniões presenciais dos diversos órgãos das várias instituições, de que forma é que o Conselho de Opinião manteve as suas reuniões ordinárias e se tiveram todo o apoio logístico e técnico necessário para manterem a missão estatutária que têm. Por outro lado, no site encontramos um plano de atividades do próprio Conselho de Opinião, que não tem data, portanto não sei se está acometido a este mandato do Conselho de Opinião ou anteriores. Saber se conseguiram levar a bom porto algumas das iniciativas que têm previstas, como a criação de secções com maior responsabilidade a alguns membros do Conselho de Opinião. Vejo também que as secções ou os temas propostos têm alguma indicação de alguns responsáveis que já não fazem parte do Conselho de Opinião, portanto, se é um documento a atualizar, se corresponde àquilo que estão a desenvolver neste momento e se têm as condições necessárias para esse trabalho. Por outro lado, questionar-vos também acerca da composição do próprio Conselho de Opinião. Vemos que nos estatutos está prevista a presença da Associação Nacional de Municípios, não está prevista a presença da Associação Nacional de Freguesias, mas sabendo que o Conselho de Opinião dá uma relevância importante às políticas de proximidade, se entendem que essa seria uma melhoria
à composição do próprio Conselho de Opinião. Numa das competências do Conselho de Opinião é indigitar 2 dos membros do Conselho Geral Independente. Nas normas que regem os mandatos do Conselho Geral Independente existe claramente a indicação de que os mandatos desse Conselho poderão ser de 6 anos, até 6 anos, não sendo, no entanto, renováveis. Gostaria de questionar se entende que haveria um reforço da capacidade de independência do próprio Conselho de Opinião se uma norma idêntica existisse relativamente aos membros do Conselho de Opinião, portanto, também mandatos não renováveis ou a existência de limite de mandatos. Por último, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista há poucos dias colocou uma questão ao Governo relativamente à cobertura da RTP Internacional no Brasil. O Conselho de Opinião diz num dos seus pareceres que, contudo, o Brasil, o maior país de falantes da língua portuguesa, não pode continuar preso à ausência de uma maior ambição de cobertura nacional da RTP Internacional, como em nenhum outro lugar. Aqui radica também grande parte do interesse económico da língua portuguesa. Saber de que forma é que o Conselho de Opinião entende que a RTP pode melhorar a sua cobertura no Brasil. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora novamente a palavra, não sei se é o Sr. Torres, se algum dos seus... Pronto, tem novamente a palavra ao Sr. Presidente, por favor. Muito obrigado, Sr. Deputado. Procurarei esclarecer. Realmente fez-me aqui um fim de mandato, porque o meu mandato acaba a 17 de novembro. É uma boa altura de refletir algumas das coisas que colocou aqui. Naturalmente que o nosso objetivo no Conselho de Opinião de fazer o acompanhamento do serviço público é sempre no sentido de que se preste melhor serviço público e, sobretudo, que ele seja avaliado. Porque no contrato de concessão estão obrigações, como nós dissemos, mas não estão as obrigações quantificadas. Não foram aqui definidos. Às vezes aparece, quanto à música portuguesa, uns tantos %, só que, como também sabem, eu posso continuar a dar música em língua portuguesa, música portuguesa, por percentagens e ter sempre os mesmos músicos e os mesmos cantores. Portanto, não é esse tipo de métrica que nós gostaríamos de ter e que, se tivesse, nós gostaríamos que houvesse, aliás, mais transparência nessa matéria e que não passássemos pelas simples playlists em que estamos ao gosto de quem coloca e quem coloca as músicas que entende que devem ser aquelas a passar e não aquelas que se querem ser ouvidas pelos portugueses. Mas, naturalmente, que não, a nossa grande preocupação, e deu o exemplo da produção independente, nós, a análise que fazemos da produção independente, e aliás juntámos no nosso parecer, juntámos um mapa com as audiências em relação àquilo que foram as produções independentes em 2019, a verdade é que provavelmente foram muitas. E o nosso entendimento deviam ter sido menos, com mais dinheiro para serem melhores. Porque se eu tiver uma quantia fixa para gastar e se vou utilizar essa quantia fazendo 20 ou 30 séries, naturalmente que eu vou distribuir de acordo com as verbas que eu tenho. E quando que, sobretudo, compreendendo nós no Conselho, que enquanto os outros privados dão telenovelas, se optou pela criação das séries, e era até um modelo que vinha de acordo com aquilo que estava a novidade. Reparem que, entretanto, surgiram como Netflix e outros grupos desse tempo, passando a publicidade desse tipo de empresas. A verdade é que as séries tinham essa natureza. Agora, o que nós criticamos é que, de caráter experimental, se tenham feito tantas em simultâneo, criando com isso uma baixa qualidade, que aliás é visível e é visível no mapa que nós juntamos. Isso é para responder de alguma forma. Aqui nós não temos nenhuma contradição neste pensamento. Nós queremos que isso seja feito, mas desejamos que isso seja feito com qualidade, porque nós andamos muito tempo, não é de um dia para o outro que nós não temos massa crítica nesse setor. Seria desejável que tivéssemos massa crítica. Isso é um setor económico, se é bom para muitas empresas, também devia ser para o serviço público e, naturalmente, só não o é porque ou a escolha dos conteúdos e dos projetos ou o caráter de menor qualidade técnica não permite que eles depois possam vir a ser escolhidos. Portanto,
não há aqui nenhuma contradição no nosso raciocínio, ele é muito claro, nós defendemos a ideia desses projetos, defendemos que esse princípio é um caminho certo, só que gostaríamos que fosse melhor rentabilizado o investimento feito. Naturalmente que nós passámos também esta pandemia, fizemos as nossas reuniões utilizando a presença reuniões não presenciais, enfim, vou utilizar agora aqui uma linguagem que é comercial, mas utilizámos o sistema Zoom para fazer as nossas reuniões e para aprovar os nossos pareceres. Foi uma experiência que, devo dizer, foi muito boa, porque tivemos mais gente do que é habitual presencialmente, estando alguém em Paris, como estava, entrar em presidente e entrar o Presidente da Câmara de Vila Real, simultaneamente, também é membro do Conselho, e, portanto, ou do Minho, ou dos Açores e da Madeira, foi uma presença que praticamente não falhou ninguém nessa reunião, o que é até simpático. Agora, pergunta-me, e tivemos os apoios, se o meu silêncio quer dizer alguma coisa, então eu vou manter-me em silêncio em relação a essa matéria, por razões várias. Portanto, não tivemos os apoios que devíamos ter tido, pronto, ponto final. Agora, e não interessa estar com essa, digamos, uma coisa tão miúda sobre essa matéria. Quanto à questão da composição do Conselho, passar da Associação, termos, como sabe, a Associação Nacional de Municípios, não temos das freguesias, na altura não foi contemplado nessa altura. Confesso que pessoalmente, em fim de mandato, posso dizer que seria importante que estivesse por dentro até a política que temos defendido de uma maior informação de proximidade e de nos fazerem chegar a nós essa matéria. Não é? Naturalmente que o nosso plano de atividades foi o plano inicial com que me apresentei nas últimas eleições ao Conselho. Como sabem, o Presidente do Conselho de Opinião é eleito pelos seus pares, e foi com ele, fizemos algumas daquelas coisas. Ele está hoje um bocado desatualizado, confesso que tem-nos preocupado com o andamento do Conselho, porque não temos, de facto, nenhuma estrutura para o Conselho. O Conselho de Opinião partilha meia secretária com o Conselho Geral Independente, esta é que é a verdade, é uma secretária que é simultaneamente para nós e outra secretária. Nunca falhámos nenhum dos pareceres que damos e creio que eles não envergonham o Conselho, os pareceres que nós damos. E têm retratado, e eu vou atrever-me a dizer uma coisa que não devia dizer, mas eu creio que não se pode fazer a história do serviço público dos últimos anos sem ler os pareceres do Conselho de Opinião. Não se perceberá o que foram as políticas públicas e a forma como foram conduzidas essas políticas e executadas essas políticas públicas se não se lerem os pareceres do Conselho de Opinião. Isso parece elogio próprio, mas a verdade é que é o sentimento que nós temos, porque nunca falhámos nenhum parecer e fizemos-lo com, como eu digo, com meia secretária partilhada e, portanto, é importante que isso seja feito. Dito também. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou agora passar a palavra ao Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira, do Grupo Parlamentar do PSD. Por favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento, Sra. Presidente, as senhoras e senhores deputados e cumprimento, obviamente, o Conselho de Opinião da RTP e o Sr. Presidente e demais membros presentes, a quem agradeço a vossa intervenção e a vossa presença. O Conselho de Opinião da RTP, como sabemos, no modelo que está em vigor, é muito multifacetado, tem muitas origens, muitas instituições, muitas visões, muitas experiências e, portanto, imagino eu que o debate interno seja intenso, mas isto também confere especial credibilidade e legitimidade às opiniões, porque do Conselho de Opinião, e quando falamos de funções ligadas ao serviço público, eu acho sempre que os direitos são deveres. Os direitos são deveres. O Conselho de Opinião deve mesmo dar opiniões. Foi por isso que foi criado. E reportando-me às vossas opiniões e reportando à vossa avaliação do relatório de 2019, o vosso parecer sobre o relatório e contas da RTP, Vossa Excelência refere, já foi aqui dito, que o tom é excessivamente autoelogioso do relatório e que o modelo adotado para o relatório peca por manifesta insuficiência de informação. Ora bem, face aos documentos apresentados pela RTP, pergunto, consideram que nós estamos aqui num plano estratégico de 2018-2020, cumprido mais de metade, bem mais de metade desse plano, eu pergunto se consideram que está a ser dado cabal de cumprimento ao seu plano estratégico, ou seja, ele aproxima-se do fim com total êxito ou, bem pelo contrário.
ainda do vosso parecer, diz que aponta uma RTP uma fragilidade. Falta à empresa uma visão de conjunto. Não sabe qual é a evolução da estratégia das políticas públicas como ao futuro. Isto leva-nos ao contrato de concessão da RTP, que, como sabemos, teria que ter, por lei, uma revisão quadrianual. Aliás, Vossas Excelências recomendam, no vosso parecer, que se fosse dada prioridade à revisão deste contrato, o que, aliás, não se verificou. Mas, a querer nas declarações da Sra. Ministra, e passo a citar, não está em causa nenhuma revisão estratégica e continuo o contrato e bem prevê a sua própria revisão, isto é, aquilo que acontece em contratos de longa duração, portanto, de 4 em 4 anos. O Estado e a RTP devem sentar-se à mesa e olhar para o contrato, fazer a sua avaliação e ou manter tudo na mesma, possibilidade em aberto, ou fazer pequenos ajustes em função do que seja a transformação que irá decorrer ao longo do período. E depois termina, Sr. Presidente, prepare-se, e quando se fala em revisão, pode ser para não mudar nada. E, portanto, Vossa Excelência há pouco referia-se à palavra de esperança. Eu espero que a esperança não seja a última a morrer, porque senão não fica nada. Face a isto, pergunto, continuam a manter a premência e a urgência de se alterar o contrato de concessão? Ele deve ser feito de meros ajustes cosmético-decorativos ou deve ter alterações de maior alcance, dando efetivo cumprimento exatamente ao que se pretende dele mesmo? Relativamente a outro tema, relativamente à transposição da diretiva que está aqui em discussão quanto à oferta dos serviços de comunicação social e audiovisual, perguntar ao Sr. Presidente e aos restantes membros do Conselho se foram ouvidos sobre a matéria, se emitiram qualquer tipo de opinião que seja por nós lível, audível ou pelo menos conhecida, a fim de podermos também aquilatar daquilo que é a vossa visão deste tema, que é um tema muito premente. Ainda, Sr. Presidente, em relação ao plano de atividades e orçamento da RTP, que foi aprovado para o presente ano. Este plano foi objeto de uma crítica acentuada do vosso parecer, do Conselho de Opinião. Recordo, aliás, a este propósito, que referem, por exemplo, o plano de atividades padece desequilíbrios estruturais, sendo demasiado vago nos objetivos e metas a atingir e, muito frequentemente, inconsistente em matéria orçamental, não permitindo uma análise séria e aprofundada. Há dificuldade em dizer muito mais que isto já diz mesmo muito. Perante esta arrasadora avaliação, entenda, Vossas Excelências, que o plano de atividades vai assegurar, este plano de atividades, o cumprimento do tal serviço público de televisão e rádio? O Conselho de Opinião tem alguma solução, alguma proposta para que esse procedimento ou esse fim seja atingido, não obstante este plano de atividades? Porque, Sr. Presidente, raramente se uniram tantas vozes, até no Parlamento, à volta de alguma censura em relação a métodos, procedimentos, objetivos e estilo da liderança da RTP. E, portanto, como a vossa opinião, a opinião de quem acompanha muito o trabalho da RTP, a vossa opinião é para nós automaticamente uma opinião muito importante. Muito obrigado desde já pela sua resposta. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo novamente a palavra ao Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, procurarei responder. Há uma matéria, nem sempre é fácil, mas é evidente, e passámos um pouco em revisão a duas coisas, o relatório de contas e o plano de atividades. Naturalmente que o plano de atividades, e começando pelo fim, o plano de atividades não é coerente e hoje, depois do que se passou, então não tem sentido nenhum. E não é, e nós viemos aqui a esta Comissão pedir que não seria possível fazer, sobretudo, o reinvestimento da empresa se não fosse dado aquilo que é uma dívida que o acionista Estado até hoje não entregou, que eram 16 milhões de euros e entregou apenas 2. Portanto, se o orçamento estava feito, todo ele baseado naqueles 16 milhões, das duas uma, ou se mudava o orçamento, ou se, naturalmente, por ser só 2 milhões, ou então deixava-se ficar como se deixou ficar e nós não acreditamos naquele orçamento. Portanto, acho que é a melhor resposta que lhe posso dar. Nós tivemos, creio eu, aquilo que é a defesa do interesse público, viemos aqui e pedimos que fosse feita no orçamento, na discussão sobre o orçamento suplementar, viemos pedir que pelo menos fosse lá colocado, se possível, aqueles 14 milhões para a empresa fazer. Porque às vezes nós esquecemos que a empresa tem um património invejável, porque a empresa tem uma rede de emissores de rádio
espalhada pelos melhores pontos do país. Portanto, ela está lá. Quando se pensa, venderam-se os centros emissores, venderam-se os de televisão, mas os de rádio não se venderam, são propriedade da empresa, eram da antiga RDP e passaram para a nova empresa que se chama Rádio e Televisão de Portugal. E, portanto, naturalmente que este património precisa de ser revisto. Se repararem, houve em rádio com deficiências, mesmo aqui em Lisboa. Porquê? Porque tem havido, foi derrubada a Torre de Monsanto durante uma tempestade, colocaram um novo emissor, o emissor tinha menos potência do que aquela que tinha anteriormente. Portanto, há coisas dessas, quando foi dos incêndios, podiam-se ter funcionado a rede de emissores para avisar que toda a gente tem um no carro. Toda a gente deve ter um transistor em casa para em caso de catástrofe, mas ao mesmo tempo também nos carros todos têm um rádio, hoje é obrigatório, quase, não é? Portanto, devia-se ter utilizado esse sistema, e esse sistema é automático, funciona como segurança nacional. E isso tem que ser mantido, isso custa dinheiro também, naturalmente. Nós não dizemos que se pode fazer tudo de uma vez, mas o rádio funcionou nos incêndios da Madeira, funcionou, foi a rádio que comunicou com as populações nas cheias da Madeira, é a rádio que funciona com as populações nos Açores. Isto é o todo nacional a funcionar e nós temos tendência para ver apenas a televisão, a sua programação, e esquecemos da importância da rádio como fator de coesão nacional e de segurança nacional também. Bem, naturalmente que o contrato de concessão para 16 anos, em que nesta área do multimédia e do audiovisual, um contrato para 16 anos é um contrato que tem que ser revisto, porque ninguém acredita que não muda nada em 16 anos, quer dizer, não é possível. Por isso é que existe a possibilidade de X anos, 4, 5 anos, se poder fazer essa revisão. E isso é importante. Porquê? Quais são os pontos que nós achamos que o contrato tem que ter, há obrigações ali que não mudaram, o contrato teve um pecado original, mas que nós temos consciência dele. Havia 2 contratos, um da rádio e outro da televisão. No último contrato, até por sugestão do Conselho de Opinião, nós defendemos que ele devia ser apenas um contrato, porque as obrigações da língua portuguesa, das defesas do interesse nacional, são as mesmas obrigações, tanto para a rádio como para a televisão. E, portanto, o que nós defendemos sempre foi que devia ser apenas um contrato único, que depois se separava de acordo com as necessidades e, naturalmente, que isso depois acabou por ser adotado. Mas há hoje necessidade de fazer ajustes entre a questão da rádio e a questão da televisão quanto às obrigações, porque umas estão num lado e estão escritas de outra maneira, dá a impressão que foi feita a 2 mãos e isso não é vantajoso. Portanto, é bom que se clarifique essa matéria, como naturalmente nós gostaríamos de ter métricas. Um contrato tem que ter metas, eu tenho que saber o que é que se fez, o que é que se disse no plano de atividades, o que é que se cumpriu nesse ano, o que é que se cumpriu nos anos anteriores. Não faz sentido eu ter um contrato onde não se colocam as métricas. Portanto, quando nós depois temos que fazer relatórios às atividades, se eu não tenho dito o que é que estava previsto, o que é que foi executado e porquê é que não foi executado, porque há coisas que não são executadas, porque não houve condições para o fazer. E, portanto, naturalmente que essas coisas têm que lá estar. É isso que nós entendemos que deve ser feita a grande revisão do contrato de concessão. E essa é quase que diríamos uma exigência que todos vão ter que fazer. Portanto, tem que haver, como todas as empresas têm, e esta é uma empresa pública, mas uma empresa, e tem que ter um plano definido, tem que ter obrigações para cumprir, tem que dizer como é que as vai cumprir, em que quantidade, de que forma, e depois tem que prestar contas sobre a forma como elas são cumpridas. Isto é uma matéria que o Conselho de Opinião tem como claro, como assente, e se qualquer dos meus colegas que quiser fazer essa intervenção pode fazer, se faz favor, mas eu creio que uma das a grande riqueza do Conselho de Opinião é a sua diversidade. Obrigada, senhor. Não respondi a tudo, ficará para a próxima. Passo agora a palavra ao Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Jorge Costa, por favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu começaria por alguns tópicos mais compartimentados e depois uma apreciação mais geral. Foi falada a importância estratégica do serviço público nesta fase, inclusive da pandemia, na função que teve o serviço público na transmissão de informação essencial, num momento muito crítico. Eu queria, e já foi depois referido também até pelo Sr. Presidente, a necessidade de cada um ter o seu transistor em casa, que é uma boa lembrança nestes tempos que correm e que vem de encontro ao problema que é levantado pelo provedor do ouvinte no relatório que também enviou ao Parlamento sobre a questão da deterioração e da rápida degradação do serviço de onda média, que é um serviço que
muito mais resiliente do ponto de vista da suscetibilidade a grandes eventos catastróficos e que se encontra hoje numa situação perfeitamente insustentável do ponto de vista do serviço em si e das condições da sua transmissão. E, portanto, eu queria pedir-lhe que se pronunciasse sobre essa questão em primeiro lugar, dado que ela tem um grande relevo nas posições que tem tomado o provedor do ouvinte e que nos remeteu. Sobre a questão da instabilidade laboral, digamos assim, da instabilidade que afeta a empresa do ponto de vista das condições de trabalho, nós queríamos voltar, e pela enésima vez, à questão da falta de contratações. Tem havido uma pressão muito forte, seja do Conselho de Opinião, seja de dentro enfim, dos trabalhadores da empresa, para um reforço do quadro de vários dos serviços da RTP, tanto da televisão como da rádio. Isso tem tardado e tardado muito. Também no relatório do provedor do ouvinte, ele recorda-nos das promessas feitas e sempre adiadas pelo Conselho de Administração quanto à contratação de novos trabalhadores para a rádio, por exemplo. Esse pedido finalmente foi feito há já mais de um ano à tutela e a informação que temos é que não se chegou a realizar sequer aquela meia dúzia de contratações que o Conselho de Administração pediu ao Governo. A par disso, há ainda a continuidade da situação de precariedade em larga escala, digamos assim, dentro da empresa, porque não só o PREVPAP se atrasou monumentalmente na RTP, como está a deixar de fora um contingente muito relevante, de cerca de 60 trabalhadores, de uma forma completamente injustificada e de um modo que põe em causa o próprio desempenho da Comissão de Avaliação Bilateral da RTP, que se limitou a seguir os pareceres do Conselho de Administração e a acompanhá-los com um resultado que agora está à vista para 60 trabalhadores, que continuam diariamente a prestar o serviço, um serviço essencial e tão essencial que ele foi agora durante este período excepcional da pandemia. Portanto, esses trabalhadores estão lá com o anúncio de que serão perpétuos precários e isso certamente não contribuirá para uma estabilização da situação laboral da empresa. Tudo isto se soma a uma situação em que, ao longo dos últimos meses e do último ano, se verificou um conjunto de problemas na vida da empresa, conflitos de interesses dentro do Conselho de Administração, decisões de alienação de património absolutamente, enfim, que hoje mesmo estão sob escrutínio e a própria Comissão decidiu unanimemente pedir ao Governo que fizesse uma auditoria às vendas desses terrenos, fosse o de Miramar, fosse o do Centro de Produção do Norte, e aos contornos que esses negócios podem ter ou já têm. Parcerias externas lesivas do interesse da própria RTP, que foi o caso da Federação Portuguesa de Futebol, e ao mesmo tempo que estes acontecimentos se foram sucedendo, verificou-se uma ausência total de intervenção do CGI. Só que, ao mesmo tempo, o modelo de governação da RTP deixa o Parlamento numa posição, digamos assim, de espectador interessado, que tem o direito a fazer perguntas, e não têm faltado perguntas, mas muito pouca capacidade de intervenção sobre o desempenho da RTP na sua missão de serviço público. O Bloco de Esquerda tem defendido que o Conselho Geral Independente deveria simplesmente terminar. Ele é um fracasso do ponto de vista de modelo, em todas estas questões que eu acabei de elencar, o Conselho Geral Independente não existiu, pura e simplesmente. Fez um parecer na 25ª hora sobre a questão da Federação Portuguesa de Futebol, quando ela já estava resolvida. E a verdadeira autonomia do serviço público só é possível se estiver garantida a responsabilização de quem o detém. E quem o detém somos todos nós, é o Estado português, e é por isso que o Estado português tem que se dotar de mecanismos democráticos, que é o Parlamento que pode fornecer, para fazer o acompanhamento do modo como é conduzida a RTP. E eu pergunto-lhe, quando falou de revivificar o modelo na sua intervenção, eu gostava que detalhasse um pouco mais o que é que isso significa. Este modelo de governação, a nós parece-nos que está defunto há muito tempo e revivificá-lo vai ser difícil. Mas gostava de perceber melhor o que é a ideia do Conselho de Opinião sobre as possibilidades de dar à RTP uma intervenção e uma tutela e um acompanhamento do desempenho do seu Conselho de Administração pela parte da tutela pública, que impeça uma governamentalização do serviço público,
que é crítico e isso é indispensável, mas é o Parlamento que pode garantir esse acompanhamento e inclusivamente, não só esse acompanhamento, como o próprio objetivo da independência e da não sujeição à pressão deste ou daquele Governo. O Bloco vai apresentar um projeto de lei nesse sentido, mas gostávamos de ouvir aqui com mais detalhe a posição do Conselho de Opinião. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Presidente, por favor. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, procurarei responder a algumas perguntas que não são fáceis, como compreenderá. Eu, por exemplo, sobre o CGI, vou-lhe apenas dizer qual é a nossa ideia de revivificar, não é? Mas não sob uma avaliação. Acho que o Conselho Geral Independente, tanto quanto sei, e isto é uma opinião mais pessoal do que do Conselho, o Conselho de Opinião apoiou este modelo, continua a apoiar este modelo, entende que este modelo tem virtualidades e entende que, como vão ser, pela primeira vez, acaba o primeiro ciclo e entram mais 3 membros, portanto, os últimos 3 representantes no Conselho Geral Independente saem, portanto, atingem os 6 anos. Naturalmente que eu creio que o Conselho Geral Independente precisa de comunicar mais as coisas que faz. E faz bastantes coisas, tanto quanto sei. E, portanto, não gostaria, mas eles vêm aqui, creio eu, que até estava para vir hoje, mas virão aqui, poderá fazer essa pergunta, mas eu posso testemunhar que trabalham muito mais e fazem muito maior controle em relação ao Conselho de Administração do que aquilo que dá a ideia na opinião pública. É um problema de comunicação. Bem, mas eu gostaria de voltar aqui às questões dos trabalhadores e do modelo que se seguiu de falta de plano. Quando nós falamos que não há plano de formação para os trabalhadores da empresa e quando nós referimos que a empresa hoje não consegue dizer-nos, não vê nisso no relatório, nem no plano de atividades, qual era a política de recrutamento que a empresa tem que fazer. Veja-se a evolução tecnológica dos últimos anos, veja-se o que é uma empresa de produção que tem oscilado entre a produção interna e a produção externa e quando depois se faz uma integração de pessoas que estavam na produção externa, quando deviam estar na produção interna, nós ficamos um pouco confusos sobre, afinal, quais são as necessidades. E nós não temos elementos, o Conselho de Opinião limita-se a acompanhar, mas tem sérias dúvidas sobre, tem que se definir qual é o modelo, o que é a produção interna da empresa, o que eles chamam o fluxo e o estoque, portanto, as coisas que naturalmente têm que ser mantidas e aquilo que é feito pelos próprios trabalhadores da empresa. Eu posso dar-lhe um exemplo. Para nós, hoje isso é do domínio público, quando se precisou de fazer a educação em casa, quem assegurou do ponto de vista técnico foi uma empresa externa. Portanto, isso custa-nos a nós, de serviço público, isso custa-nos a nós, que ela estava a trabalhar para a RTP e, portanto, assegurou, também foi uma forma de assegurar o trabalho dessa empresa, porque ela assegurava um programa que é um programa icónico, como agora se diz, do serviço público. E, portanto, naturalmente que, para que também não fossem e não entrassem em lay-off, aquelas pessoas acabaram por assegurar esse trabalho. Mas nós gostaríamos de ter gente preparada para fazer isso, como aliás defendemos que o deve fazer-se no futuro. O Conselho de Opinião é muito clara a sua posição, sempre defendeu que devia existir um canal do conhecimento. Portanto, esse princípio está nos nossos trabalhos, se for ver, está lá dito, nós sempre defendemos que este modelo de acompanhar, sobretudo na TDT, que todos os jovens pudessem ter acompanhamento escolar, como agora foi demonstrado que era capaz de se fazer. Se é capaz de se fazer em tempo real e em tempo também se é possível fazer para melhorar as performances dos jovens que não têm em casa pais que os possam acompanhar na questão dos treinamentos, uma espécie de ATL permanente, se quiser, no domínio do conhecimento. Portanto, naturalmente que isto é muito importante e por isso é que nós somos críticos em relação a esta política. Naturalmente que e só para lhe dizer que não partilho da opinião, ou não partilhamos da opinião, de que o CGI está ausente. O CGI tem estado discretamente. Isto é um problema de comunicação, volto a dizer. Eles poderão aqui explicar melhor o que fazem sobre esta matéria. Agora, a revivificação para nós é que
pela primeira vez vai haver um novo Conselho, numa nova fase, que já teve a experiência do anterior, e eles podem trazer, e nós vamos ter, nós também, Conselho de Opinião, vamos indicar alguém, vamos procurar indicar alguém que com competências desta área, que possa também aportar novas formas de análise da supervisão e da fiscalização. Este é um trabalho que nós procuramos e temos a obrigação de fazer, como naturalmente o acionista-Estado também tem a obrigação de o fazer. E naturalmente que essa revivificação passa também pelas pessoas que lá são colocadas. Eu espero que nós saibamos escolher bem. Estamos a fazer um esforço para isso, porque é um trabalho que não é fácil, procurar integrar alguém que venha acrescentar valor técnico também, porque o CGI tem praticamente a mesma estrutura que tem o Conselho de Opinião, não digo meia secretária, tem mais um técnico superior, aliás, de elevada qualidade e que naturalmente lhe presta serviço, mas pouco mais. Ora, um Conselho desta natureza, que funciona permanentemente em fiscalização, não, tem que ter mais estrutura e essa estrutura tem que lhe ser dada e tem que lhe ser reconhecida como indispensável. É isso. Agora, naturalmente que falta-me aqui a questão uma questão que não respondi anteriormente, mas agora vou dizer, em relação à transcrição da diretiva, nós não fomos ouvidos, mas como vai haver discussão pública, provavelmente o Conselho de Opinião também vai pronunciar-se sobre isso. Naturalmente, também, em relação à questão que levantou da onda média, nós partilhamos disso. A onda média, a onda curta é diferente, porque chegou-se à conclusão que a onda curta já não era ouvida e, portanto, quando se retirou a onda curta, nós discutimos foi a metodologia e o procedimento que se teve para retirar. Prometeu-se uma coisa e depois cumpriu-se outra. Naturalmente que, para a relação da onda média, já somos mais críticos. Ela tem espaço, ela é necessária e ela pode ser útil e necessária em caso de catástrofe. E, naturalmente, que esta é a posição. Por isso é que os centros emissores que estão espalhados pelo país devem ser todos revistos, as potências devem ser colocadas de acordo com aquilo que está determinado para a ANACOM e as queixas que são feitas à ANACOM têm que ter procedimento, porque essa é uma matéria da ANACOM e nós não nos podemos esquecer que há reguladores sobre a matéria do sinal. E nós não é raro irmos de automóvel na autoestrada número 1 e verificarmos que a antena 1 ou a antena 2 são sobrepostas por rádios locais. Isso significa que as potências não estão corretas. Isso significa que tem que haver fiscalização da ANACOM sobre esta matéria. E esta é uma outra matéria e eu creio que já ultrapassei o meu tempo. Peço desculpa. Muito obrigada, Sr. Presidente. Agora, para finalizar a primeira ronda, temos a Sra. Deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do PCP. Muito obrigada, Sra. Presidente, e cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português o Conselho de Opinião da RTP, os seus representantes. Agradeço também as intervenções que o Sr. Presidente tem tido sobre um conjunto de matérias e agradeço também, naturalmente, o documento que atempadamente nos enviaram, o parecer que nos fizeram chegar, que é efetivamente muito útil, tanto do ponto de vista da análise de várias matérias da RTP, como de preocupações que manifestam e que o PCP acompanha na sua generalidade. Eu começo esta intervenção por reforçar a importância do Serviço Público de Rádio e Televisão enquanto pilar da democracia. Além da garantia, naturalmente, da pluralidade, da diversidade, da divulgação e da promoção da língua e da cultura portuguesas, enquanto garante de coesão social e territorial também no nosso país, além do relevante papel que tem junto das várias comunidades emigrantes e imigrantes, coloquemos nas suas dimensões totais. E faço a intervenção, inicio a intervenção exatamente com isto, porque é tudo isto que está em causa se houver uma degradação do serviço público de rádio e de televisão. E que, estando tudo isto em causa com essa degradação, é naturalmente também contra essa degradação do serviço público de rádio e televisão que temos que nos bater, garantindo que há todas as condições para que este serviço público possa ser prestado às populações. E isto leva-me a acompanhar aqui um conjunto de preocupações que manifestaram no parecer, tentando dividir isto, agrupando aqui um pouco, digamos assim, por áreas ou por dimensões. E começava pelas questões do edificado, se calhar, dos centros regionais, e também introduzia aqui o Centro de Produção do Norte da RTP, que também tem sido bastante falado ultimamente,
colocando aqui um conjunto de preocupações e que o próprio Conselho de Opinião manifesta relativamente à própria questão do investimento que deveria ser feito e que não é, para garantir que tanto os centros regionais, especialmente mais o da Madeira neste momento, se calhar, do que o dos Açores, têm todas as condições, naturalmente, para poderem funcionar. Ao que juntava aqui as preocupações que o PCP tem com o Centro de Produção do Norte e a possibilidade de alienação dos terrenos de uma parte significativa do Centro de Produção do Norte, que constam, aliás, no plano de atividades do próprio Conselho de Administração, na listagem de alienação, estão os terrenos anexos ao Centro de Produção do Norte, com o que isto significa para o próprio Centro de Produção do Norte da RTP e com o que pode significar até numa futura necessidade de desenvolvimento deste espaço, em que se estes terrenos forem alienados, não há objetivamente condições para esse desenvolvimento. E colocava aqui também, e pedia até que aprofundassem, uma preocupação que aqui colocam no vosso parecer, que tem a ver também com a questão das delegações da RTP, que embora sejam faladas e anunciadas as suas reaberturas, objetivamente elas não têm tido uma concretização. E a existência de delegações da RTP em vários pontos do país é naturalmente também um fator de coesão territorial e social e por isso também pedia aqui um aprofundamento desta matéria por parte do Conselho de Opinião. Juntava aqui a questão dos meios humanos, que é efetivamente algo que nos preocupa. Seja na necessidade do reforço dos trabalhadores da RTP, em que está visto que é necessário garantir mais meios humanos, seja até nos vínculos que estes trabalhadores têm. E nós falamos várias vezes sobre a questão da precariedade dos trabalhadores da RTP, exigindo que a todas as necessidades permanentes correspondam vínculos efetivos, e à resolução urgente de situações que persistem de precariedade, importa aqui juntar também a valorização de muitos trabalhadores que estão na RTP há largos anos e que continuam com carreiras que não têm tido a progressão e a valorização necessária. E, naturalmente, que quando não há valorização de carreiras, quando não há respeito pela dignidade no trabalho, se torna difícil até, se calhar em muitas situações, ter profissionais altamente qualificados e conhecedores que vão prestar o serviço à RTP. E esta é, no nosso entender, também uma matéria importante, porque pode haver o recrutamento de muitos trabalhadores e de muitos profissionais que tenham um profundo conhecimento, mas depois, se não houver a valorização das suas carreiras, o mais natural é que muitas vezes eles saiam destes espaços e vão para outros, e isto também não é de todo aconselhável. Queria ainda colocar duas questões muito rápidas, que está mesmo a acabar o meu tempo. Uma preocupação muito grande em relação à rádio, ao desinvestimento que tem existido ou à falta de investimento que tem tido lugar nas questões da rádio, seja na questão efetivamente também da onda média. O PCP, aliás, na altura dos incêndios, teve a oportunidade em 2017 de dirigir uma pergunta sobre a importância de garantir a onda média exatamente nas situações de catástrofe, mas também em relação à necessidade de um forte investimento na rádio, seja na questão dos emissores, seja até nos espaços físicos onde a rádio funciona, nos centros da RTP, que nós tivemos a oportunidade de visitar há cerca de 2 anos atrás, no Porto até mais recentemente, e em que efetivamente essas condições precisam objetivamente de ser melhoradas. Mesmo para finalizar, o PCP apresentou em sede do Orçamento do Estado uma proposta em que garantia os 16 milhões de euros para a RTP, como deveria ser, aliás, a obrigação do Estado e que foi sendo adiada ao longo de vários anos esta transferência. Infelizmente, os votos contra do PS, a abstenção do PSD e do CDS não permitiram que esta proposta fosse aprovada, mas as preocupações que o Conselho de Opinião aqui manifesta confirmam a necessidade e a urgência de que esta proposta tivesse sido aprovada para que houvesse condições de investimento na RTP para superar um conjunto de dificuldades que persistem e dizer também da nossa parte, nós cá estaremos para fazer esse combate. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, procurarei responder. Creio que já fui dando algumas respostas, mas agora tentarei responder à questão dos terrenos que eu não tinha falado anteriormente e qual é a visão que o Conselho de Opinião tem. Aliás, disse-o numa recomendação. A empresa, particularmente a RDP, que isto é uma fusão de 2 empresas, não é? E, portanto, a RDP tinha um património mais vasto do que a RTP e até mais valioso e naturalmente, que algum desse património pode não ser absolutamente necessário. Mas a nossa questão não está não na necessidade dele, está na transparência do procedimento, porque é que se alienam terrenos, com que finalidade,
para fazer o quê com esses fundos, porque naturalmente que a nossa recomendação foi clara, que se criasse uma comissão de acompanhamento dentro até da própria empresa. O Conselho de Opinião está disponível para fazer parte dessa comissão e que naturalmente, porque quem decide é naturalmente o Estado em relação a essa matéria, mas tem que ser feita a demonstração de que eles são absolutamente necessários para introduzir, não em despesas correntes, mas sobretudo em investimentos. Isso compreende-se. Se eu tenho edifícios que não têm utilidade, naturalmente eu posso pensar na sua alienação. Agora, isso não pode ser feito por um Conselho de Administração que está em 3 anos e que tem que haver aqui um acompanhamento. Eles podem dizer, compete ao Conselho de Administração fazer esse estudo, esse levantamento e essa necessidade, mas creio que, dada a importância de se tratar de uma empresa pública, naturalmente que deve haver essa comissão de acompanhamento antes de passar ao acionista-Estado também e, naturalmente, ao Estado, a quem compete a última palavra sobre esta matéria. Creio que sobre isso a nossa posição é clara e não vamos além dela, porque também não temos competência para isso. Agora, eu diria que não há às vezes eu não partilho da ideia de que há degradação do serviço público. Nós não partilhamos. Há degradação das condições, não é? Pode haver degradação das condições, não é? Eu percebi, não é? Mas era só para precisar, uma vez que isto ficam em ata, estas coisas, era só para precisar que o entendimento nosso e seu, neste caso, e nosso, creio eu, é a degradação das condições. E isso, de facto, existe em algumas, é inegável, não é? Na rádio é inegável. Só para terem uma ideia, até há muito pouco tempo, a Antena 2 utilizava um modelo que era o XP da Windows. Isso é uma coisa que não existe hoje. Não existe. Por azar, quando entrou a pandemia, a verdade é que estava a informação para o novo equipamento. Por isso, durante a pandemia, nos primeiros, creio que 2 meses, a Antena 2 não funcionou regularmente. Porquê? Porque se atrasaram os investimentos de tal maneira que, a certa altura, quando eles foram necessários, porque foi um caso não foi catástrofe, mas é quase uma catástrofe, ao menos para lá estamos a vivê-la, a verdade é que não estavam os equipamentos ainda em funcionamento. Portanto, quando nós falamos nesta degradação de condições, é também na sede, é nos emissores. Os emissores agora menos, há um plano, tem alguns vindo a ser recuperados e naturalmente que se deve manter isso como um ativo nacional, de interesse nacional, interesse público. As delegações do país, isso é uma matéria que nos é muito cara, porque isso é a base da informação de proximidade. Não há informação de proximidade se eu não tiver delegações. Este é um princípio que temos que assentar no serviço público. Não pode haver serviço público sem informação de proximidade. E logo não pode haver sem delegações de proximidade. Portanto, este é o princípio. Como sabem, eu podia citar aqui, temos o caso do conselheiro Rui Santos, que pertence, que é também simultaneamente presidente da Câmara Municipal de Vila Real, que nos tem dito que tem feito esforço para pôr e até para disponibilizar meios para que seja feita a delegação de Vila Real, e até hoje não foi feito, como há outras delegações que podíamos citar aqui, que também não estão ainda montadas, nem sobretudo a trabalhar. Não há essa política, não está no plano de atividades, não está lá dito como é que se faz, nem como é que se executa. E isso o Conselho de Opinião, como também o CGI, seja dito, escreveram-no também no seu relatório, a verdade é que isso é insustentável para o nosso país, que não exista uma informação de proximidade garantida com base nas delegações. Esta é a posição do Conselho de Opinião e era esta a preocupação que nós gostaríamos aqui de deixar. Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, vamos dar agora início à segunda ronda. Permite só o conselheiro, eu queria dar só uma... Mas pode fazer no final, não é? Vamos dar início agora à segunda ronda. Estamos inscritos do Sr. Deputado Pedro Cegonha, o Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira, o Sr. Deputado Jorge Costa e o Sr. Deputado Diana Ferreira. Segunda ronda. Dispõem de 3 minutos cada um e no final o Sr. Presidente ou um dos senhores conselheiros darão as informações que entenderem. Passo então a palavra ao Sr. Deputado Pedro Cegonha, por favor. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Agradecer há pouco as respostas dadas pelo Conselho de Opinião às questões que levantámos na primeira ronda
e queria voltar a alguns dos temas que foquei e que penso que por falta de tempo não houve ocasião de serem mencionados. Em primeiro lugar, a questão da cobertura da RTP Internacional no Brasil. Reforçando que para o Partido Socialista é de facto um território em que a expressão de ser o maior país em que há falantes de língua portuguesa revela até um interesse económico por essa língua falada para os interesses nacionais. De que forma é que veem que poderá haver uma maior ambição, como citam no vosso parecer, para uma cobertura da RTP Internacional no Brasil? Depois, relativamente à organização do próprio Conselho de Opinião e também para nos ajudar a refletir sobre essa matéria, quais as iniciativas tomadas para o funcionamento em secções pelo Conselho de Opinião, porque, se houve algum resultado positivo dessas iniciativas e porque é que não terão, se não aconteceram, quais foram os constrangimentos que existiram, que levaram a essa dificuldade de implementação desse ensejo do Conselho de Opinião. E, por último, percebendo que a não renovação de mandatos no Conselho Geral Independente é algo que está intrinsecamente ligado à independência do próprio órgão, de que forma é que vê a possibilidade da existência de uma norma idêntica ou de limitação de mandatos no âmbito do Conselho de Opinião, tendo em conta aquilo que se pretende, que é a máxima independência destes dois órgãos, um societário, o outro estatutário, da RTP. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bem. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente. Segunda ronda. Sr. Presidente do Conselho de Opinião, restantes membros. Falaram-nos aqui duas coisas que nós entendemos de facto são graves. A primeira, que é um bocadinho inexplicável, mas eu sei que o Conselho de Opinião não é emprego, nem é função, é full-time, mas quase que os convidava a ficar mais um pouco connosco e poder ouvir da boca do Presidente da RTP a maravilha que lá se passa e que os senhores não estão a perceber, que ele vai explicar a seguir. É mais meia hora. E entraremos na Alice do País das Maravilhas. Ora bem, temos dificuldade em perceber de facto como é que o Estado se compromete a entregar 16 milhões à RTP, entrega 2 e está tudo bem, e parece que está tudo bem nesta sala. Há aqui alguma coisa que fiquemos a explicar. Também fiquemos a explicar de quem deve e também fiquemos a explicar de quem cobra, que é, se o dinheiro não fez falta à RTP, um orçamento com menos 5, 6, 7, 8% de receitas é execuível do mesmo modo? Só mesmo no País das Maravilhas. É estranho, é censurável, é incompreensível. Em relação à rádio, de facto, Sr. Presidente, dizer-lhe que aquilo que nos traz surpreende-nos um bocadinho. Porquê? Porque se nós quisermos ouvir as palavras do Sr. Presidente da RTP em audição nesta mesma comissão, em abril de 2019, ele dizia-nos, de forma entusiasmada, e passo a citar: estamos a atualizar até o final do ano todo o sistema de automação e emissão de rádio, que não são promessas para o futuro, são concretizações para 2019. O investimento na rádio em 2019 é de 800 mil euros, é o que temos previsto, e com esta administração a execução é sempre a 100%. Alguma humildade também. E continua: nos últimos 4 anos, tudo o que a RTP propôs e se comprometeu a fazer, em todos os nossos projetos estratégicos, em todos os nossos projetos de atividade, a execução é de 100%, o que não era antigamente. E o investimento este ano na rádio será de 800 mil euros, 130% acima de 2018. Temos também um plano plurianual mais ambicioso, sujeito ao aumento de capital. Isto, perguntar-lhe, afinal, o que aconteceu quanto ao plano, quanto à execução e quanto à sua preocupação, como é que se percebe uma coisa destas. Uma última questão, que é a questão que se coloca, e até se colocará, Sr. Presidente, perceberá com alguma liberdade acrescida de quem está a terminar o mandato e, portanto, tem uma experiência acrescida de funcionamento deste modelo e deste órgão, que é se o Conselho de Opinião pode dar a esta Comissão e à nossa reflexão que, dentro deste modelo, há aqui alguns constrangimentos, necessariamente fruto da experiência. O que é que nos pode sugerir? Olha, há aqui questões no Conselho de Opinião, nesta área, naquela área ou na outra, que nós achamos poderia ser melhorado. Já agora, o PSD pergunta-lhe isso, já agora pergunta-lhe se o Governo lhe perguntou isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Costa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço os esclarecimentos que foram aqui trazidos pelo Sr. Presidente do Conselho de Opinião
levantou tópicos muito importantes, eles já foram sublinhados, a questão do financiamento. Não deixo de lembrar que, como a deputada do PCP já referiu, no momento em que foi preciso reforçar o financiamento da RTP, no último Orçamento do Estado, não foi com o PSD juntou-se com a sua abstenção ao Partido Socialista para impedir um reforço maior desse investimento. Essa proposta caiu às mãos do PSD nessa altura. De qualquer maneira, é que nem o investimento já previsto teve a execução que deveria. É muito importante que esse balanço seja feito, porque as responsabilidades sobre as dificuldades que atravessa o serviço público são partilhadas entre a tutela que subfinancia o serviço público com a própria gestão, que tem cometido erros sucessivos, e eles estão para apreciação. O Parlamento tem-nos acompanhado muito frequentemente. É por isso que eu também não deixo de sublinhar a nossa divergência quanto às possibilidades de recuperação de alguma virtude deste modelo, porque o seu defeito é de nascença, e é o facto de ter retirado à tutela democrática, retirado ao acompanhamento do Parlamento a capacidade de intervenção. E a partir daí, aquilo que nós temos é uma espécie de afinidade eletiva entre o Conselho Geral que é responsável pela supervisão e o Conselho de Administração, em que o que se verificou ao longo deste mandato foi uma total sintonia de posições, uma total cumplicidade, no sentido, não estou com isto a lançar nenhuma suspeição, cumplicidade no sentido em que o sentido crítico e o sentido de fiscalização do CGI, talvez no segredo dos gabinetes algum diálogo tenha havido, mas a verdade é que para quem acompanha desde o Parlamento, nem sequer estou a falar desde a opinião pública, para quem acompanha desde o Parlamento o desempenho do CGI, ele prima pela ausência sempre que o problema é grave, e tem abundado os problemas graves, fruto da gestão do Conselho de Administração. Para terminar, eu queria fazer uma pergunta. Depois destas considerações, eu queria deixar só uma pergunta que não tive a ocasião de fazer da primeira volta, que é sobre, referiu-se à opinião do Conselho de Opinião sobre a necessidade de criação de um canal do conhecimento e, portanto, de transformar ou de aproveitar a circunstância de a RTP, mesmo que através de um outsourcing, que aliás me pareceu totalmente injustificado, na medida em que a RTP é mesmo a única entidade em Portugal com a experiência de ter feito um canal de telescola. Depois disso temos algumas editoras que fabricam materiais multimédia e tal, mas também não foram elas que foram chamadas para fazer este trabalho. E, portanto, apesar disso, a RTP mostrou que era capaz de rapidamente providenciar um serviço deste tipo. E que esse serviço, e outra coisa que também sucedeu foi que esse serviço se mostrou, despertou o interesse de amplas camadas na população. E para terminar, Sr. Presidente, peço-lhe só um segundo, esta ideia do canal do conhecimento parece-me que entronca e pode ser bem lançada a partir desta experiência. E a partir daí, a pergunta que eu lhe faço é, como é que vê a questão da TDT? O Parlamento vai apreciar em breve 2 projetos de resolução, um do Bloco de Esquerda e outro do PSD. A nossa opinião é de que devem ser abertos novos canais num novo MUX, numa nova estrutura, nunca me vem a expressão na hora, mas que, enquanto isso acontece ou não acontece, os canais que a RTP já produz devem estar todos disponíveis na TDT, utilizando as duas disponibilidades que hoje existem. Pergunto-lhe se o Conselho de Opinião tem partilha dessa visão e se poderíamos começar a trabalhar sobre esse canal do conhecimento utilizando esta disponibilidade desde já. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Por último, mas não menos importante, a Sra. Deputada Diana Ferreira. Muito obrigada, Sr. Presidente, e agradeço também as respostas que foram dadas inicialmente a algumas matérias às quais regressaria de uma forma breve, quanto mais não seja para alguma maior apreciação por parte do Conselho de Opinião, no que se refere nomeadamente à questão dos trabalhadores, além da questão dos vínculos e da valorização das carreiras, que penso que é absolutamente fundamental. O próprio Conselho de Opinião fala na necessidade de existirem meios técnicos e recursos humanos formados e disponíveis para cumprir, por exemplo, o incremento da capacidade interna de atividades regulares de produção de televisão, de rádio e de digital. Tem isto também no vosso parecer? Esta é uma preocupação, ou seja,
a necessidade de que, havendo uma maior internalização, havendo mais produção interna por parte da RTP, que nós sempre defendemos, que haja efetivamente os meios adequados, meios humanos, meios técnicos para tal e trabalhadores devidamente valorizados. Queria também aqui colocar de uma forma breve, até pedir que se calhar aprofundassem um pouco esta mesma reflexão, que tem a ver com esta questão da migração, no fundo, para HD. Colocam também no vosso parecer, na página 5, as consequências que possam existir, ou levantando aqui o risco com a redução significativa do investimento que está previsto na migração para HD, que também pedia que aprofundassem um pouco, porque objetivamente, inicialmente seria algo como 7 milhões de euros, um pouco mais, e passa para 1.900.000 euros, grosso modo será por aí, penso que são os números que estão aqui, mas pedia também aqui uma observação sobre esta matéria. As questões da TDT merecem naturalmente também uma observação da nossa parte, seja até na questão da qualidade da emissão. A qualidade, muitas vezes, da própria rádio, como já foi aqui referido, não se tem verificado, mas na TDT as questões da emissão e da qualidade da emissão por parte da TDT continuam a ser um problema em algumas regiões do país. E num contexto em que é cada vez mais importante garantir esta universalidade e avançar significativamente na garantia de uma televisão digital terrestre que seja mais serviço público e mais universalidade no acesso à televisão, era também importante aqui conhecer da vossa parte uma observação. Mesmo para terminar, as matérias sobre as questões do próprio património que a RTP tem neste momento e que resultam efetivamente de uma significativa parte daquilo que veio da radiodifusão portuguesa, sendo que aquele que tem sido mais alienado tem sido precisamente esse, e o último caso é o dos terrenos em Miramar, que também veio por aí. Mas colocar aqui também uma questão muito específica em relação ao emissor de pegões, que é também algo que consta da lista de possíveis alienações no plano de atividades. Nós temos grandes preocupações com essa possibilidade, nós temos profundas reservas, o PCP tem, relativamente à alienação de património público, que todos nós, efetivamente, entendemos que há uma necessidade de conservação e de aproveitamento desse mesmo património, mas na questão do emissor de pegões, mesmo para terminar, a preocupação que nós temos é sabendo até que há material cultural e histórico que lá está ou que lá esteve e que ficou profundamente degradado, não tendo sequer sido aproveitado para poder fazer a história do nosso país, nomeadamente dos últimos anos. E também aqui pedir uma opinião, no fundo, e uma reflexão por parte do Conselho de Opinião sobre esta matéria. Muito obrigada. Bem, tendo em conta o tempo gasto pelas bancadas, eu vou dar 13 minutos e 30 ao Sr. Presidente para... Tempo máximo, claro. Pode ser menos. Posso dar um minuto ao conselheiro? Não, repartirá como entender, só tem que me avisar. Sim, era só um minuto, que vai apenas uma questão que ele pediu para referir quanto ao investimento. Só com a sua autorização, Sr. Presidente. Sim, podemos começar por aí. Muito obrigado. Eu gostava apenas de referir aqui, houve aqui várias questões que foram referidas pelo Sr. Deputado Jorge Costa e a Sra. Deputada Diana Ferreira e de uma forma pelo Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira. Houve aqui várias questões sobre a degradação das condições, sobre a necessidade de investimento em meios técnicos e sobre a necessidade de investimento em recursos humanos ou na formação ou valorização das carreiras. Eu gostava só de relembrar que grande parte disso poderia ter acontecido se o acordo que foi feito com a Direção-Geral da Concorrência da União Europeia em 2006 e 2011 sobre o aumento de capital que está feito e que o Estado português negociou e se comprometeu, fosse cumprido. Ou seja, que o Estado pagasse os 16 milhões que faltam, 34. Dos 34. E que desde 2017, ou seja, daqui a alguns meses, Vossas Excelências estarão a discutir, a debater e a votar um orçamento de Estado para 2021, onde fará 4 anos em que não é pago este valor. E a defesa do serviço público é a defesa das suas condições. E repare que, senhoras e senhores deputados, eu não estou aqui a dizer que nós pedimos mais dinheiro. Não. O que nós pedimos é que se saiba com o que é que se conta. Porque no papel o Estado diz que estão aqui, ou vão estar aqui, mais 16 milhões. Mas depois não estão. E todos os anos fica por entregar. E por isso é que houve orçamentos que o Conselho de Administração apresenta, planos de atividades, e depois tem que os corrigir, porque veio o Orçamento de Estado e não está lá aquele dinheiro que o Estado se comprometeu a pagar.
esta questão, e que o Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira referiu, é que, de facto, o Estado está a dever este dinheiro à RTP. E nós, por isso, é que no ano passado viemos à Comissão de Orçamento e Finanças, pela primeira vez, de nossa própria vontade, apresentar o nosso contributo, porque considerámos que era uma questão importante ficar resolvida, para que as contas da RTP pudessem ser, de facto, transparentes. E, mais uma vez, a RTP ficou sem esse dinheiro e sem esse investimento. E, portanto, todas as questões que levantam, que são, de facto, muito importantes, essa parte é essencial e, nisso, as senhoras e os senhores deputados é que nos podem ajudar. Muito obrigado. Agora retomo em relação a esta matéria que também já foi levantada. Eu gostaria de falar sobre a questão do Brasil. A questão do Brasil tem sido, quase diríamos, um cavalo de batalha do Conselho de Opinião ao longo dos anos, porque nós temos nas nossas competências uma área muito específica da cooperação. E há duas coisas que nós nunca entendemos ao longo deste tempo. É a cooperação com Timor-Leste, que não tem sido aquela que seria desejável, até pela questão da defesa da língua portuguesa e da presença da língua portuguesa em Timor-Leste, e em relação, sobretudo, ao Brasil, em que os interesses vão além da língua, são interesses económicos. Eu sei que há uma história e que tem que ver que a RTPI só fica na região praticamente de São Paulo e está numa transportadora de sinal menor, completamente menor, nem sequer tem expressão nacional. Mas talvez seja agora a altura de se debater este problema e também a parte dos Ministérios dos Negócios Estrangeiros apoiar essa iniciativa, porque o contrato de concessão em relação à TV Globo está em discussão e será discutido no próximo ano. E é uma altura, porque como sabem, o que impediu a expansão da RTPI foi a questão de interesses económicos entre uma empresa privada de televisão em Portugal e a privada de Globo no Brasil. Foi ela que impediu isso, foram esses interesses que existiram que impediram o desenvolvimento da RTP Internacional. Talvez seja a altura, até por razões da situação de muitas das empresas privadas, portanto, concessionárias. E eu lembro uma coisa que gostaria de trazer aos senhores deputados, que às vezes nos esquecemos. Em 2021 é a altura de discutir as licenças de televisão da TVI e da SIC, ou das empresas que as têm, que são outras empresas, são outras entidades. É a boa altura, compete à IERC, rever e analisar essas licenças para saber se as concede. Nós não voltamos a dizer aquilo que já dissemos aqui neste Parlamento, e nesta Comissão, nós entendemos que, por exemplo, porque não há provedor nas televisões privadas, porque não existe provedor nas televisões privadas, na defesa do interesse dos cidadãos. E também vou, de alguma forma, responder ao Sr. Deputado que colocou a questão da posição de independência do Conselho. O Conselho de Opinião é independente, mas quem constitui e nomeia são diferentes forças sociais, são organizações económicas, são organizações de vários tipos. E, portanto, não podemos limitar a essas associações, por isso é que não há limite de mandatos. Podem pôr o limite de mandato do Presidente, que já é Presidente há quase 20 anos, mas esse é outro problema. Portanto, é melhor correr com o Presidente, que é mais fácil correr com ele, do que, naturalmente, estarmos nós a ditar que as organizações é que nos vão dizer. Porque, de facto, o Conselho de Opinião é um conjunto de interesses. Nós não temos que ser independentes. Representamos ali forças patronais, forças sindicais, elementos ligados ao setor religioso, elementos ao setor económico, aos diferentes tipos de associação. Portanto, não podemos estar a limitar que o Conselho de Opinião possa ter mandatos ou limites nos seus mandatos. Seria, acho eu, um erro em relação a essa matéria. Nós estamos ali em nome da sociedade civil, representando as forças da sociedade civil. Agora, uma coisa é certa, o Sr. Deputado levantou o problema, poderão ser acrescentadas outras organizações da sociedade civil, naturalmente, até porque a sociedade evolui e, portanto, se aparecerem outras organizações que se justifique que sejam ali. Agora, o Conselho, como sabem, tem 32 membros, apenas 2 cooptados, já reduziu de 4 para 2 e, naturalmente, que aí é essa a resposta que posso dar da reflexão que fizemos neste tempo. Portanto, na questão da renovação dos mandatos e da questão. Penso que será, com certeza, o último mandato deste Presidente. Isso asseguro-lhes, portanto, acho que chega, não é? Mas não posso fazer mais do que limitar o meu mandato.
Na questão da cobertura do Brasil, partilhamos desta preocupação e ela é uma verdadeira e devia ser uma preocupação que também fosse do Estado português, porque ela é demasiado importante para não ser tratada a vários níveis nesta matéria. Na questão do trabalho pelas secções, não é fácil o Conselho, porque o Conselho foram-lhes essa visão das secções que existiu no passado, hoje torna-se muito difícil porque nós temos um conjunto de obrigações que nos tiram, de facto, capacidade para reunir dessa forma. Porque nós temos que dar parecer, relatório de contas, relatório de serviço público e projeto estratégico, apreciar os relatórios dos provedores, ouvir os diretores, ouvir o Conselho de Administração. Façam contas, portanto, a um trabalho que é feito, mais audições, naturalmente, mas todo um trabalho que é feito não permite, de facto, perdeu-se muito gás. Estava no projeto, mas perdeu-se muito gás porque estamos sempre, de 2 em 2 meses, estamos a fazer um parecer. E isso leva a que as energias do Conselho, onde já há gente que vem de Paris ou que vem de diferentes partes, de Açores, Madeira, diferentes partes mesmo do território continental, e torna-se difícil. Em relação à questão dos investimentos, e eu peço que olhe para as horas, tenho, pronto. Em relação à questão dos investimentos, já foi aqui dito, eu creio que neste momento não vale a pena estar a dizer mais. Nós, o Conselho de Opinião tem defendido, e já naturalmente alguns dos seus deputados aqui presentes já me ouviram e em nome do Conselho dizer isso, nós não defendemos um aumento de CAV. Nós o que defendemos é, para o financiamento do serviço público, nós defendemos que sejam feito e cumprido o decreto-lei que faz a atualização da inflação. E uma outra matéria, que aliás consta do relatório da empresa, do cumprimento das obrigações de serviço público, e que é muito importante, que são as verbas que não são cobradas, e que montam, nos últimos 4, 5 anos, a 10 milhões de euros. Esta era uma matéria que podia ser muito bem tratada se o Estado assumisse essa dívida, a fizesse cobrar para a autoridade tributária, onde elas estão neste momento, e a empresa não tivesse este ônus de estar à espera, não se sabe quando é que ela é cobrada ou não é cobrada. Há mecanismos que existem, que estão na lei, e que não é preciso fazer aumento da CAV para aumentar a receita da empresa. E a empresa, de facto, precisa de mais receita porque presta muitos serviços. Eu desafio-os a encontrarem na Europa, eu às vezes vejo comparações que vêm até nos relatórios da própria empresa com os outros países. Não, a empresa não é comparável. Esta empresa tem 8 canais, 7 antenas, tem uma rede de satélites internacional que nenhuma outra europeia tem. Tem naturalmente um conjunto de obrigações que é pesado. Agora, requer organização, requer respostas aos portugueses. E o que nós notamos é que não há respostas aos portugueses. Vejam o relatório de contas, vejam se lá estão respostas dos portugueses. Digam quanto é que custa um minuto, qual é a relação do investimento com as audições, com as audiências, perdão. Não é que a gente anda à procura de audiências, mas precisamos de chegar aos públicos. Nós precisamos, se não tivermos públicos, não vale a pena existir o serviço público. Portanto, o serviço público existe para chegar aos públicos, como garante e pilar da democracia. E, naturalmente, que para manter os princípios da independência, temos que chegar aos públicos. E, para isso, naturalmente, temos que ter um modelo de organizacional enxuto e produtivo e formado e fazer aquilo que sempre se fez naquela casa, ao longo quer da RDP, quer da RDP, que é formar pessoas. E respondo em relação já imediatamente à questão. Não é só a questão das pessoas, as pessoas serem recrutadas ou não serem recrutadas. Eu tenho que saber que necessidades eu preciso. Eu preciso saber como é que essas necessidades e projetar. Como é que uma empresa de 200 milhões de euros de investimento não tem um gabinete de prospectiva? Não tem um gabinete de controle de qualidade? Digam, respondam a esta questão. Esta é uma pergunta que devia ser respondida aos portugueses. Porquê é que não tem um gabinete de controle de qualidade e não tem um gabinete de prospectiva quando nós sabemos que todos os anos, no meio audiovisual e no multimédia, estão a acontecer coisas? Estas é que são as respostas que nós temos que dar, porque isso pressupõe uma organização, pressupõe um modelo e pressupõe a garantia da independência. Os portugueses têm que saber, os seus deputados têm que saber quanto é que se gasta em cada situação e têm que saber. E vejo, tem no relatório de atividades, tem no relatório de cumprimento das obrigações de serviço público uma frase para a qual vos chamo a atenção, que é extremamente perigosa, que é dizer que o dinheiro que se cobra nos Açores e na Madeira é para investir nos centros regionais. Isto
é violar o princípio da universalidade. Não é para isso. Os portugueses têm que garantir, como um todo nacional, a existência de um centro regional nos Açores e na Madeira. E não é utilizando esta ideia que eu vou manter o princípio da universalidade das respostas e das necessidades. Eu chamo-vos a atenção para a leitura do relatório, onde esta frase está, que é uma frase que eu nunca tinha ouvido na empresa e que desta vez ouvi e tenho que chamar a atenção para ela, porque ela é demasiado perigosa para aquilo que se pretende, que é limitar esta questão da universalidade. Portanto, os portugueses são todos nós, mesmo os que estão fora, e daí a importância da RTP Internacional, mesmo os que estão fora. Podem dizer, mas esses que estão fora não contribuem. Não contribuem porque também, se calhar, nunca lhes foi pedido esse contributo. Mas eles precisam de estar presentes e nós precisamos lá estar presentes junto deles. E esse é que é o modelo organizacional que tem que estar dessa presença. Desculpa o entusiasmo nisto, porque também estou em fim de mandato, não é? Portanto, também posso entusiasmar-me um pouco, não é? Mas, naturalmente que a intervenção, há aí uma divergência em relação ao Sr. Deputado Jorge Costa na questão da intervenção. Eu acredito pessoalmente no modelo, o Conselho até agora tem acreditado nas virtualidades do modelo. Eu acredito que, naturalmente, que antes, quem nomeava o Conselho de Administração era o Governo, o Parlamento nunca teve intervenção a não ser as audições, mas devo dizer que nunca houve tantas audições como neste momento elas estão previstas. E, portanto, o Parlamento tem uma intervenção hoje muito maior do que tinha no passado. Portanto, como eu acompanho isto há muito tempo, portanto, posso dizer isto com toda a segurança. Hoje as intervenções do Parlamento sobre o serviço público são muito mais numerosas e de muito mais qualidade do que eram no passado, não é? E, portanto, eu creio que o CGI e o modelo do Conselho Geral Independente têm virtualidades. Os órgãos é que têm que estar harmonizados. Perguntavam-me, creio que foi o Sr. Deputado, o que é que eu sugiro que possa ser feito de diferente para melhorar a arquitetura do sistema? Eu digo-lhe, uma Assembleia Geral a funcionar, porque não faz sentido uma Assembleia Geral que é constituída por um acionista único que não aprova as contas há mais de 3 anos. Isso não existe. Como é que eu consolido contas no ano a seguir se eu não faço a aprovação de contas? Nós demos aqui nesta sala e numa comissão a resposta para isso. É muito simples. Basta que o Presidente do Conselho de Opinião, na representação da sociedade civil que é quem paga o funcionamento da empresa, seja por inerência o Presidente da Assembleia Geral. E o acionista Estado tenha 2 representantes, um das finanças, outro da cultura, e aí, obrigatoriamente, que vai funcionar o Conselho da Assembleia Geral. Porque a Assembleia Geral é um órgão em qualquer empresa do mundo. A Assembleia Geral, mesmo nas empresas públicas, é indispensável a Assembleia Geral para aprovar as contas, para fiscalizar, para dar as orientações, juntamente com o CGI. Talvez a falta desta articulação permita que o CGI não tenha a vitalidade e a tal revivificação que nós defendemos, é que tem que se reforçar o poder da Assembleia Geral. Se não, havendo poderes reforçados à Assembleia Geral a funcionar e a reunir também periodicamente, juntamente com o Conselho Fiscal, eu estou convencido que a harmonia do sistema e a arquitetura levaria a que funcionasse melhor todo o sistema. Porque essa é a harmonia com que ele foi estudado e que ele foi executado. Portanto, naturalmente que o meu entusiasmo, mais uma vez, creio que disse tudo. Eu só gostaria de uma frase final, que eu direi apenas que creio que respondi a todas as questões que foram levantadas, que apenas dizer que, em meu nome e em nome dos meus colegas, que é imperioso que a Rádio e a Televisão de Portugal invista na qualificação dos seus recursos humanos, na variedade da programação, na gestão dos conteúdos nos diferentes canais e antenas, no investimento em equipamentos, na seleção de novos profissionais, na escolha dos dirigentes, na gestão dos centros regionais dos Açores e da Madeira e na valorização do capital humano que existe na empresa e que será uma pena se perder. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço mais uma vez... Desculpa do entusiasmo, não é? Não, o entusiasmo é qualquer coisa de sempre muito útil, porque sem entusiasmo também deixa estar. Não, ninguém consegue exercer cabalmente as suas funções. Mas agradeço mais uma vez a presença de Vossas Excelências, do Sr. Presidente, dos Srs. Conselheiros. É sempre um gosto tê-los connosco e é sempre muito útil porque... sem dúvida que enriquecem a nossa reflexão e a nossa capacidade de intervenção.
Portanto, muito obrigado. Desejo boas férias a quem estiver. E cá estaremos mais à frente para falarmos novamente. Muito obrigada. Dou por terminada a nossa audição. Agora já nem nos podemos cumprimentar, estávamos a ronda, não é?